Poucos sabem, mas a cura de um empata não é o reencontro com a bondade ingênua que foi roubada, e sim o nascimento de algo muito mais perigoso e assustador para aqueles que vivem na escuridão. Nós fomos ensinados pela cultura superficial e pelas terapias rasas que sair das garras de um narcisista apenas nos devolve a paz anterior, mas essa é a maior das ilusões psíquicas. O que realmente acontece é uma fissura sísmica na alma, uma implosão interna onde a compaixão excessiva, o limite poroso e a necessidade de salvação do outro morrem. E um novo arquétipo, forjado no fogo do trauma e temperado na solidão, emerge de maneira irreversível. Se você carrega as cicatrizes profundas e o peso existencial de ter amado alguém que se alimentava de sua luz vital, o que está para ser revelado aqui não é um bálsamo de conforto, mas sim um mapa preciso para o seu renascimento, um guia para o campo minado da individuação. Essa jornada de transformação não está desenhada nos livros de autoajuda convencionais que prometem atalhos emocionais. É um processo alquímico interno, uma descida inevitável e dolorosa às profundezas da sombra, aquela parte de nós que a maioria prefere ignorar e suprimir, falando apenas sobre perdão leve e esquecimento imediato. Fique até o final deste mergulho, porque nos últimos 30 segundos vou lhes mostrar a frase exata que define o seu novo e inegociável poder. A sentença que, uma vez compreendida e integrada, separa o empata curado do eterno sofredor que se aprisiona no ciclo da vitimização. Como o grande Carl Jung nos alertava com sua sabedoria atemporal, a verdadeira iluminação da consciência não é alcançada imaginando-se figuras de pura luz celestial, mas sim tornando consciente e integrando a escuridão que reside em nós e que nos foi projetada. O empata que se cura não é mais a água que absorve passivamente toda a toxicidade e peso emocional do ambiente. Ele se torna a rocha inabalável que reflete o mal, que estabelece um limite hermético, um ponto que a psicologia moderna e a espiritualidade New Age só agora começam a tocar com hesitação. E acredite, um desses 3 sinais cruciais desta cura já está gritando, talvez de forma silenciosa, na sua vida agora. Quando eu finalmente revelar a natureza exata desse novo arquétipo psíquico, dessa nova estrutura de caráter, você vai entender de forma visceral por que o antigo predador, o narcisista, não consegue mais sequer olhar diretamente para a sua sombra, pois ela está agora protegida e armada. Hoje você descobrirá a revelação chocante sobre a verdadeira identidade, muitas vezes temida, do empata curado. As 3 estratégias inconscientes, quase mágicas, que ele passa a utilizar para repelir o mal e a projeção tóxica. E, finalmente, a solução prática e arquetípica para transformar sua antiga ferida de abertura excessiva em sua mais poderosa e intransponível armadura psíquica. Ao final deste vídeo, vou revelar o nome exato que Jung, em seus estudos sobre os símbolos da transformação, daria a esta nova e potente entidade psíquica. O caminho do empata até o narcisista é sempre o caminho da atração polar. Não é uma coincidência superficial, mas uma necessidade arquetípica. O empata, em sua essência não curada, carrega uma sombra que é a sede de seu próprio egoísmo não assumido, de sua própria necessidade de controle através do sacrifício, de sua busca inconsciente por valor na dor alheia. Ele projeta na figura do narcisista a força, a assertividade e o limite que lhe faltam. E o narcisista projeta no empata o reservatório de bondade, a profundidade emocional e a pureza que ele próprio aniquilou em seu interior. É o encontro trágico de 2 metades incompletas, um pacto silencioso no inconsciente que leva inevitavelmente ao sofrimento. O empata inicial é, essencialmente, a persona sacrificial,
um poço sem fundo de energia vital que, por não ter aprendido a dizer não, vive no medo constante da rejeição ou do abandono, buscando validar sua existência unicamente através da utilidade que possui para o outro, especialmente para o outro que está visivelmente quebrado. Mas quando a relação atinge seu ápice de toxicidade, quando o cálice da dor se esvazia e a alma já não suporta mais o peso da projeção do outro, inicia-se o que Jung chamaria de processo de individuação forçada. A ruptura com o narcisista não é um evento social, é um cataclisma psíquico. É a noite escura da alma, onde o empata se vê confrontado não apenas com a ausência do predador, mas com a ausência do papel que ele desempenhava. Ele perde sua identidade de salvador. E é aí que o processo de cura real começa, no luto pela perda de uma identidade que era falsa, embora dolorosamente familiar. A primeira grande revelação que o empata curado experimenta é a morte do que chamamos de ânima negativa, ou, no caso do homem empático, do ânimos excessivamente passivo. A parte que era feminina em excesso, que era submissa, que buscava a harmonia a qualquer custo, mesmo ao custo de sua própria aniquilação, é incinerada. A cura não transforma o empata em outra pessoa, ela o transforma em si mesmo, mas em uma versão que nunca ousou ser, que nunca permitiu emergir. O que o empata curado se torna, portanto, não é o que se espera. Ele não se torna um novo terapeuta universal ou um farol de luz incondicionalmente aberta. Não. Ele se torna o guardião do limite. Este é o novo arquétipo, o guardião do limite. Pense no guardião do limite como a figura mítica que guarda a fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido, entre o eu sagrado e a profanação externa. Ele não é agressivo, mas sua presença impõe um respeito imediato. Sua principal arma não é a compaixão indiscriminada, mas sim a discernimento radical. O discernimento radical é a capacidade de ver a sombra do outro sem ser contaminado por ela, e, crucialmente, de ver a sua própria sombra sem se julgar ou se anular por causa dela. Ele entende que a verdadeira bondade não reside em absorver a dor alheia, mas em manter-se inteiro para que o outro seja forçado a carregar o seu próprio peso existencial. O empata curado aprende a lição central da alquimia. Ele não pode transmutar o chumbo do outro. Ele só pode transmutar o seu próprio. O processo de se tornar o guardião do limite é composto por 3 estágios arquetípicos que se manifestam na vida prática do empata: a conscientização da projeção, a integração da sombra e a maestria do não. A conscientização da projeção é o primeiro e mais doloroso passo. O empata antes acreditava que a dor que sentia era totalmente causada pelo narcisista. Na cura, ele entende que a dor era a ressonância, a frequência vibratória entre a ferida do predador e a sua própria ferida de carência ou de falta de valor. Ele percebe que a necessidade de estar ali, salvando ou suportando, era uma projeção de seu próprio complexo de inferioridade. A cura começa quando ele recolhe essa projeção. Ele para de projetar sua necessidade de ser forte no narcisista, que ele via como alguém que precisava de sua força para mudar, e passa a ver o narcisista simplesmente como um espelho de sua própria incapacidade de se proteger. O guardião do limite não se preocupa mais com o que o narcisista pensa ou sente. Ele está preocupado apenas com a integridade de seu próprio campo psíquico. A integração da sombra é onde o verdadeiro poder surge. O narcisista prospera, explorando a sombra do empata, a raiva reprimida, a necessidade de vingança, o julgamento silencioso, o desejo de poder. O empata, tentando ser bom a todo custo, suprimia essas emoções, tornando-se uma vítima perfeita para a manipulação. Ao se curar, o guardião do limite não apenas aceita que tem raiva e egoísmo, mas ele os utiliza como ferramentas de defesa.
A raiva se torna o fogo que queima a ponte de volta para a toxicidade. O egoísmo se manifesta como o sagrado sim a si mesmo, o ato de priorizar o próprio bem-estar sobre o caos do mundo externo. Ele não nega a escuridão, ele a domestica e a coloca para trabalhar a serviço da proteção de seu self. Essa integração confere ao empata curado uma autoridade silenciosa e inabalável que é imediatamente percebida pelo inconsciente dos outros. É essa sombra integrada que faz com que o narcisista sinta um profundo desconforto na presença do empata curado. O predador só se alimenta de fraqueza projetada. Quando a fraqueza é transformada em força consciente, o narcisista não encontra mais o que ressoar. A maestria do não é a manifestação final e mais evidente do guardião do limite. O não do empata curado não é mais defensivo ou culpado. É uma afirmação existencial. É um limite que é estabelecido não por medo de ser ferido, mas por respeito profundo à própria essência. É um não que soa como um corte cirúrgico, sem drama, sem hesitação. É a linguagem do ser que se recusa a ser diminuído ou usado como objeto. O guardião do limite não precisa explicar seu não. Ele o profere e se afasta. Este é o ponto onde ele para de negociar sua paz interior em troca da aprovação externa. As 3 estratégias inconscientes que o empata curado utiliza para repelir o mal, aquelas que mencionei na introdução, são manifestações diretas do guardião do limite em ação. A primeira é o espelho frio. O empata curado aprendeu que a energia que ele emite é um convite. Narcisistas buscam reações, buscam o drama, buscam o combustível emocional. O guardião do limite não reage. Ele não absorve. Ele reflete de volta a toxicidade com uma indiferença que é quase gélida. Ele se torna um espelho que não retém calor, uma superfície polida que devolve a imagem do predador para ele mesmo, forçando-o a confrontar sua própria feiura, sem fornecer o alimento energético que ele tanto deseja. É a ausência de ressonância que quebra o ciclo vicioso. A segunda estratégia é a presença silenciosa. O empata antes se justificava, tentava argumentar e explicar sua dor, esperando que o narcisista compreendesse ou mudasse. O guardião do limite entende que o diálogo com a patologia é inútil. Ele opta pelo silêncio carregado de presença. Não é o silêncio da submissão, mas o silêncio da plenitude. É o silêncio que afirma: você não tem mais acesso à minha interioridade. Esta presença silenciosa é a maior forma de assertividade que existe, pois ela ocupa todo o espaço, deixando zero margem para a manipulação. É o centro inabalável do self. A terceira e mais profunda estratégia é a transformação do vazio. O trauma deixou um buraco, um vazio existencial. Antes, o empata tentava preencher esse vazio com a necessidade do outro ou com a tentativa desesperada de salvar o narcisista. O guardião do limite entende que o vazio não é algo a ser preenchido, mas sim o portal. O portal para o inconsciente. Ele não tenta mais evitar o vazio. Ele se senta nele. Ele permite que ele seja. Esse vazio, que antes era a sede da carência, se transforma na fonte de criatividade e autoconhecimento. Ele preenche o espaço que era do narcisista com sua própria busca pela totalidade, através de atividades criativas, intelectuais ou espirituais. O vazio se torna a câmara de gestação do novo self. O guardião do limite representa a maturidade psíquica, a individuação alcançada através da dor. Jung nos ensinou que o processo de individuação não é um caminho alegre, mas uma confrontação brutal com os fantasmas internos. Para o empata, essa confrontação significa encarar a parte de si que desejava ser mártir, que ansiava pela dor como forma de redenção. A verdadeira virada acontece quando o empata se dá conta de que sua compaixão era, na verdade, um vício.
Um vício em se sentir necessário. Um vício em projetar sua própria luz para iluminar a escuridão alheia, negligenciando a escuridão em sua própria casa. A cura é o desmame desse vício. É a aceitação de que o sofrimento alheio é responsabilidade do alheio e que a sua única e intransferível responsabilidade é com a sua própria alma. A ascensão do guardião do limite implica uma mudança radical nas relações futuras. O empata curado não atrai mais narcisistas. Ele pode até ser abordado por eles, pois sua luz continua forte, mas o radar interno, o novo sensor de integridade, dispara imediatamente. O guardião do limite não precisa de análise racional para saber quem é tóxico. Ele sente isso na primeira camada de seu campo psíquico. E, crucialmente, ele não tem mais a necessidade interna de consertar o que está quebrado. Ele tem a capacidade de amar, sim, mas seu amor é agora estruturado por um "e se" constante. Eu te amo, mas se você invadir este limite, a conexão será cortada sem aviso. Essa postura não é fria, é íntegra. É a integridade que falta ao narcisista e que era sacrificada pelo empata. O guardião do limite entende o conceito de economia psíquica. Ele sabe que a energia é finita e que doá-la para aqueles que a sugam sem oferecer nada em troca é um suicídio lento da alma. O que o mundo vê no empata curado é um ser que se torna mais reservado, mais seletivo e, paradoxalmente, mais poderoso. Ele se afasta do barulho superficial e busca a profundidade. Ele troca a quantidade de conexões pela qualidade e pela autenticidade. Ele não precisa provar nada. Ele simplesmente é. Este estado de ser é a solução para transformar a ferida em armadura, como prometido. A ferida do abuso narcisista era a prova de que seu limite era inexistente. A armadura não é de aço, mas de consciência. É a plena ciência de seu valor intrínseco, que não pode ser negociado. Essa armadura é forjada pela dor, mas é mantida pela autorrespeito radical. A armadura psíquica do guardião do limite é a sua capacidade de testemunhar a dor, de entender a complexidade humana, mas de se recusar a ser o receptáculo ou o depositório dessa complexidade quando ela é destrutiva. Pense na metáfora junguiana do herói que desce ao submundo. O empata desceu ao inferno do relacionamento abusivo. A cura não é a saída do inferno, mas sim a volta com o tesouro. O tesouro não é o perdão, mas sim o conhecimento íntimo do mal. O guardião do limite é o herói que agora conhece os artifícios da sombra e, portanto, não pode mais ser enganado. Ele carrega a sabedoria da dor sem carregar o peso da culpa. Neste ponto da nossa jornada, é crucial mergulhar ainda mais fundo na ressonância arquetípica. O narcisista opera no nível da persona, a máscara social, e da sombra inflada, onde o ego se torna um tirano. O empata curado, o guardião do limite, opera no nível do self, o centro da totalidade psíquica. O self não pode ser manipulado porque ele não precisa de aprovação externa. A transição do empata da persona sacrificial para o self integrado é a essência da cura. É a mudança de identidade de "eu sou aquele que ajuda" para "eu sou". A simplicidade desta afirmação contém uma força que desintegra a complexidade manipuladora do narcisista. A jornada do empata, vista pela lente junguiana, é uma descida alquímica. O primeiro estágio, a nigredo, o escurecimento, é a própria relação tóxica e o colapso pós-separação. É o estágio da putrefação, onde a antiga identidade morre. O cheiro de enxofre e a escuridão dominam. O empata sente-se perdido, sem valor, desintegrado. O segundo estágio é a albedo, a purificação. É aqui que o guardião do limite começa a tomar forma. A albedo é a fase da separação e da lavagem. O empata se afasta do lodo emocional do narcisista e inicia o processo de distinguir o que é seu e o que foi projetado. Ele limpa sua alma, purifica suas intenções e, mais importante,
começa a ver a situação com clareza cristalina, sem o véu da idealização. A compaixão excessiva é lavada, e o respeito próprio emerge como um novo sol interior. O terceiro estágio, o rubedo, o avermelhamento, é a fase final da conjunção, onde o empata une a compaixão, o lado luz, com a assertividade, a sombra integrada. O guardião do limite é o resultado dessa união. Ele é caloroso, mas não poroso. Ele é forte, mas não tirano. Ele está vermelho de vida, de vitalidade e de paixão por sua própria existência. Ele é, em essência, o indivíduo total. A revelação sobre a identidade do empata curado não é que ele se torna um ser imune à dor, mas que ele se torna um ser imune à manipulação. O guardião do limite não apenas defende a fronteira, ele define a fronteira. Ele entende que a verdadeira empatia reside em reconhecer a dor alheia sem permitir que essa dor se torne sua residência. Ele substitui a absorção pela observação. Ele observa o sofrimento do mundo com o coração aberto, mas com os braços cruzados no sentido de intervenção desnecessária, sabendo que cada um deve encontrar seu próprio caminho através da escuridão. Esta postura, a do guardião do limite, é a materialização da totalidade. É a cura não apenas do trauma narcisista, mas da ferida primordial do empata, a incapacidade de estabelecer limites saudáveis. O empata curado não tem medo de ser visto como frio ou distante, pois ele sabe que sua integridade é a sua forma mais elevada de amor. Amor a si mesmo, que se irradia como respeito pelo outro. O grande medo do narcisista é a transparência. O grande medo do empata é o conflito. O guardião do limite resolve esse conflito interno. Ele não busca o conflito, mas também não o evita se for a única maneira de proteger sua alma. Ele substitui o medo do conflito pelo respeito pela verdade. A verdade de quem ele é e a verdade dos seus limites. Quando o empata curado volta ao convívio social, ele não apenas repele os narcisistas, mas também atrai indivíduos que operam a partir do self. Ele atrai pessoas que buscam conexões autênticas e maduras, pois a sua vibração psíquica mudou de vítima potencial para parceiro em igualdade. É uma lei natural do universo psicológico. Você atrai a ressonância de sua cura. Se você ressoa como ferida, atrai predadores. Se você ressoa como guardião, atrai companheiros de jornada. A jornada da cura é, portanto, a jornada da alquimia da alma. É a transmutação do chumbo da codependência em ouro da autonomia. O guardião do limite não é um mero sobrevivente. Ele é um transmutador. Ele pegou o veneno da experiência e o transformou em antídoto para a sua vida futura. Ele não se tornou cínico, mas se tornou sábio. Ele não perdeu sua capacidade de amar, mas a direcionou para si mesmo como prioridade. A solução final, a arma secreta que transforma a ferida em armadura, reside na aceitação radical de que o abuso que sofreu não foi um erro, mas um catalisador brutal para a sua individuação. O guardião do limite agradece o espelho que o narcisista forneceu, pois sem essa dor aguda, ele jamais teria despertado para a necessidade urgente de se tornar inteiro. Ele honra o trauma não como identidade, mas como professor. O trauma deixa de ser a âncora que o prende ao passado e se torna a energia propulsora que o lança para o futuro. E agora, chegamos ao ponto central, a revelação final que Jung teria articulado com sua precisão simbólica. O nome que o psiquiatra suíço daria a esta nova entidade psíquica, ao empata que transcendeu a sombra narcisista, não seria simplesmente o curado ou o forte, seria o inviolável. O inviolável é aquele que não pode mais ser ferido no núcleo de seu ser. Ele ainda sente emoções, ainda sente tristeza e alegria, mas sua essência, seu self, está agora protegido por muralhas de consciência e limites pétreos. O inviolável
Não é invencível no sentido físico, mas é inassaltável no sentido psíquico. O inviolável caminha no mundo com a tranquilidade de quem sabe que o inferno externo é apenas um reflexo do inferno interno que ele já dominou. E é essa tranquilidade, essa serenidade profunda, que é o terror para o narcisista, pois ela não oferece nenhuma brecha, nenhum drama, nenhuma utilidade para o predador. A cura não é o fim da dor ou o retorno à paz superficial. É o nascimento do respeito próprio inegociável, a linha onde a sua luz se torna a sua própria lei. Este é o único caminho para a totalidade. Se você sentiu essa ressonância no fundo de sua alma, se esta jornada de descida e ascensão tocou aquela parte sua que clama por integridade, saiba que você não está apenas assistindo a um vídeo, você está participando de um ritual de transformação. O conhecimento é apenas o primeiro passo. A ação, a integração, é o que realmente muda o destino psíquico. Se você está pronto para aceitar o manto do guardião do limite, se você está pronto para se tornar o inviolável, eu peço que você não mantenha este conhecimento apenas para si. Curta este vídeo para ancorar esta intenção no universo. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está começando a lavar a nigredo de sua alma, precisando de um mapa para o rubedo. E, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar esta jornada de exploração das profundezas da psique humana. Juntos, continuaremos a iluminar as sombras que nos aprisionam, transformando trauma em sabedoria e fragilidade em força. Deixe seu comentário abaixo com a palavra inviolável e me diga qual dos 3 sinais de cura já está se manifestando em sua vida. A jornada continua. Mantenha o limite. A transição para o estado de inviolável exige o desmantelamento de vários mitos internos que o empata abraçou por anos. Um desses mitos é o do perdão obrigatório. A sociedade nos impõe a ideia de que a cura só é completa com o perdão imediato. Um perdão que muitas vezes é superficial e serve apenas para aliviar a culpa do agressor ou a dor da vítima por ter de carregar ressentimento. O guardião do limite, contudo, entende o perdão não como um passe livre para o narcisista, mas como um ato de libertação pessoal. O perdão do inviolável não é um abraço, é um corte. É a decisão consciente de parar de gastar energia psíquica na manutenção da raiva e do desejo de justiça que, ironicamente, ainda o prende ao agressor. Ele perdoa, mas não restabelece a confiança. Ele libera o agressor do seu sistema energético, mas não da consequência de suas ações. Este perdão é um fechamento de ciclo, não uma reabertura de relacionamento. É a compreensão de que o narcisista é um ser em seu próprio ciclo de sofrimento e escuridão e que tentar iluminá-lo é uma tarefa quixotesca e destrutiva para o próprio empata. Este novo patamar de entendimento psíquico permite ao inviolável desenvolver a resiliência arquetípica, uma força que não é aprendida em seminários de motivação, mas forjada na fornalha do sofrimento real. Resiliência arquetípica é a capacidade de cair na sombra, mas saber que o self tem o poder de se recompor, de voltar ao centro. O empata ingênuo caía e se desintegrava. O guardião do limite cai, mas suas peças estão unidas por uma liga de autoconhecimento. Ele se recupera mais rapidamente porque sua identidade não está mais ligada ao que aconteceu, mas a quem ele é agora. Essa jornada de transformação toca em um tema central em Jung, o papel do sofrimento. Para o inviolável, o sofrimento deixou de ser uma maldição e se tornou um mestre severo, mas essencial. Ele não busca o sofrimento, mas reconhece que a dor do rompimento com o narcisista foi o ácido corrosivo necessário para dissolver a casca da sua antiga persona dependente. Sem o fogo, o metal não se tempera. Sem a pressão, o carvão não vira diamante. O guardião do limite é o diamante.
forjado sob imensa pressão psíquica, e agora ele reflete a luz com uma dureza que o torna intocável. A linguagem interna do empata curado também muda drasticamente. O diálogo interno antes era marcado pela autocrítica destrutiva, pela culpa e pela eterna pergunta: onde eu errei? O inviolável substitui essa conversa tóxica pela autoridade interna. Ele começa a se tratar como uma figura de autoridade faria, com respeito, com limites e com autocompaixão genuína, que não deve ser confundida com autocomiseração. A autoridade interna é o aspecto do self que diz: eu sou meu próprio pai e minha própria mãe. Eu cuido de mim, eu me protejo e eu decido o que é bom para mim, independentemente da opinião ou da manipulação externa. Essa voz interna se torna o escudo mais potente contra a projeção narcisista, pois ela não deixa espaço para a dúvida que antes era explorada. Um dos erros mais comuns que o empata cometia era a confusão entre empatia e fusão. Ele se fundia emocionalmente com o narcisista, tomando para si as emoções e os problemas do outro, perdendo a noção de onde ele terminava e o outro começava. O guardião do limite entende que empatia genuína exige distância, uma distância saudável. Ele pode sentir a dor do outro, mas ele permanece no seu próprio centro. Ele observa a dor do outro como se estivesse na margem de um rio, vendo a água correr sem pular nela para se afogar junto. Essa distância saudável é a manifestação da maestria do não. O não é um espaço de clareza que o empata antes não conseguia acessar, pois estava sempre sobrecarregado pela culpa. O inviolável não sente culpa ao dizer não, porque ele sabe que está dizendo sim à sua integridade e à sua missão de vida. O processo de desvinculação com o narcisista é muitas vezes marcado pela sensação de que o empata está se tornando frio ou insensível. E isso é um medo que precisa ser confrontado e dissolvido. Essa frieza não é a ausência de sentimento, mas sim a presença do limite. O inviolável não se torna um narcisista reverso. Ele se torna o oposto exato, um ser com profunda capacidade de conexão, mas que se recusa a ser usado como depósito de lixo emocional. A verdadeira cura implica o resgate de partes da alma que foram sequestradas pelo narcisista. O narcisista, em sua natureza predatória, se apodera da alegria, da espontaneidade, da criatividade e da energia vital do empata. A cura é o processo de repatriar esses tesouros perdidos. O inviolável volta a se conectar com a criança interior, que estava silenciada e aterrorizada. Ele a acolhe, a protege e lhe dá voz e liberdade para brincar, para criar, para ser. A criatividade se torna um canal de energia limpa, um substituto poderoso para o vício em drama e caos. A sombra do empata não curado, como já mencionamos, é o egoísmo não assumido, a necessidade de ser o salvador. A cura revela que o empata tem, sim, um poder imenso, mas que esse poder deve ser usado para a edificação própria e não para a salvação forçada do outro. O guardião do limite manifesta um conceito chamado integridade da vontade. Ele não tem mais a vontade dividida, aquela que dizia: eu quero sair, mas eu sinto pena. Sua vontade se unifica em uma só direção: a proteção e a totalidade do self. Essa integridade da vontade é sentida pelos outros como um campo de força. As pessoas não se atrevem a testar os limites do inviolável porque sua aura psíquica irradia a certeza de que haverá consequências imediatas e inegociáveis. O antigo empata vivia em um estado de eterna prontidão para o trauma, sempre antecipando o próximo ataque, o próximo desapontamento. O guardião do limite vive no agora, com uma serenidade que desarma. Ele entende que o único poder que o passado tem sobre ele é o poder que ele escolhe dar. Ele corta os cordões umbilicais invisíveis que o ligavam ao predador, não apenas no nível físico, mas no nível das expectativas e das memórias ruminativas.
A desmistificação da figura do narcisista também é fundamental para a cura. O empata não curado tende a hiperdimensionar o poder do narcisista, vendo-o quase como uma entidade demoníaca ou um gênio do mal. O guardião do limite o vê pelo que ele realmente é: um ser humano profundamente ferido e paralisado em seu próprio desenvolvimento emocional. Um ser que opera a partir de uma máscara inflada e de uma fragilidade aterrorizante. Ver o narcisista sem a lente da idealização ou da demonização o torna inofensivo. A solução arquetípica para a ferida da abertura excessiva se manifesta na construção do que Jung chamava de círculo mágico. O círculo mágico é um espaço sagrado e inviolável que o indivíduo cria ao redor de si mesmo. Para o guardião do limite, este círculo não é apenas metafórico, é prático. Ele se manifesta em seu espaço físico, em suas rotinas, em suas amizades e, principalmente, no rigor com que ele filtra as informações e energias que permite entrar em sua psique. Ele estabelece rituais de descompressão, momentos de solidão criativa e práticas de autoconexão, que são suas linhas de defesa primárias. O narcisista odeia a rotina e o self bem estruturado, pois eles não oferecem o caos necessário para a manipulação. A estabilidade do inviolável é seu maior feitiço protetor. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A sombra que o empata curado integra é também a figura do guerreiro. O guerreiro interno, antes adormecido ou reprimido, emerge para proteger a vulnerabilidade autêntica do self. É importante notar que este guerreiro não é o agressor, mas sim o protetor. Ele não inicia o combate, mas é absolutamente eficaz em encerrá-lo. O guerreiro do inviolável é calmo, mas letal em sua determinação de manter a fronteira. A transformação se completa quando o empata deixa de buscar a salvação externa, seja ela na religião, em um novo parceiro ou na vingança, e encontra a salvação em seu próprio self. Ele entende que a individuação é o único caminho para a totalidade e que ninguém mais pode percorrê-lo por ele. O inviolável se torna um farol de autossuficiência. Ele não precisa de validação, de elogios exagerados ou de drama para se sentir vivo. Sua vida é sustentada por um propósito interno, uma ressonância com o self, que é imune às tempestades externas. Ele se torna o próprio centro de seu universo, e essa centralidade irradia uma paz que é de fato contagiante. A diferença entre o empata e o inviolável é a mudança da locus de controle. O empata ingênuo tinha o locus de controle externo, buscando a felicidade e a segurança no comportamento do outro. O guardião do limite tem o locus de controle interno, sabendo que sua felicidade e segurança residem apenas em sua própria capacidade de gerenciar sua psique e suas escolhas. O narcisista, ao tentar manipular o inviolável, se depara com um muro. Onde antes havia um buraco, agora há uma montanha. E é essa experiência que provoca a maior frustração no predador, a total impotência. O narcisista se afasta porque não há mais o que colher. O guardião do limite torna-se psicologicamente invisível para a toxicidade. Este novo ser se move pelo mundo com a graça de quem se conhece e se aceita completamente, sombra e luz. Ele abraça a complexidade de sua humanidade, sem a necessidade de ser perfeito. A aceitação de sua imperfeição é, paradoxalmente, o que o torna perfeito em sua totalidade. O antigo empata, por tentar ser apenas luz, criava a sombra perfeita para o narcisista explorar.
O inviolável, ao integrar sua sombra, se torna opaco, misturando as cores de sua psique de tal forma que a manipulação não consegue encontrar um ponto de apoio. Ele se torna a esfinge que fala em enigmas, e o narcisista, que só entende a linguagem direta do drama, não sabe como decifrá-lo e desiste. A maestria do não do guardião do limite se estende a todos os aspectos da vida. Ele diz não a projetos que sugam sua energia, a amizades unilaterais, a ambientes tóxicos. Ele se torna o curador de seu próprio espaço, um arquiteto cuidadoso de seu ambiente interno e externo. Ele entende que o ambiente é uma extensão de sua psique e só permite o que é nutritivo e edificante. A memória do trauma não desaparece, mas sua função é transmutada. Ela não é mais uma fonte de medo, mas sim um lembrete constante da fronteira que não deve ser cruzada. A cicatriz se torna o mapa da batalha, uma prova de que a alma pode ser ferida, mas não destruída. O guardião do limite não busca vingança. Sua vingança é a sua própria vida plena e autêntica. Ele entende que a maior punição para o narcisista é a sua indiferença e a sua felicidade. A felicidade do inviolável é um ato de rebeldia silenciosa e poderosa contra a escuridão que tentou consumi-lo. A totalidade do self, alcançada pelo empata curado, é o ápice do processo de individuação. Ele não é mais refém de seus complexos. Ele se torna o mestre de sua própria psique. Ele governa seu próprio reino interior com justiça, estabelecendo a lei da autonomia e do respeito próprio como a lei fundamental de sua existência. Esta é a resposta profunda à pergunta inicial. O empata não se torna apenas melhor ou mais forte. Ele se torna uma nova categoria de ser, o inviolável, forjado pelo fogo da desilusão e guiado pela sabedoria da sombra integrada. Ele é a manifestação da individuação em sua forma mais potente e resiliente. A jornada do inviolável é a prova viva da máxima junguiana. A única maneira de lidar com o mal é integrá-lo e superá-lo, transformando a experiência destrutiva em um impulso para a totalidade. O empata curado é a testemunha silenciosa de sua própria ressurreição, um ser que compreendeu que a maior compaixão que ele pode oferecer ao mundo é o seu próprio ser íntegro e inquebrável. Ele não salva o mundo, ele se salva, e ao fazê-lo, ele ilumina o caminho para outros. Essa é a verdadeira e silenciosa revolução do guardião do limite. A sua paz é a sua guerra mais bem vencida. Ele entende o poder da retirada. O guardião do limite não gasta tempo tentando mudar o que é imutável. Ele se retira com dignidade, deixando o palco do drama vazio. A ausência de sua energia e de sua atenção é a mais poderosa das mensagens. É um silêncio que grita a verdade. O empata ingênuo tentava manter a aparência de harmonia a qualquer custo, vivendo na neurose da perfeição relacional. O inviolável aceita o conflito inerente à vida. Ele sabe que o caos faz parte do cosmos e que a tentativa de controlá-lo é a raiz do sofrimento. Ele abraça a imperfeição das relações humanas, mas se recusa a participar de relações destrutivas. Ele tem a coragem de ser impopular em nome de sua verdade. A solidão, antes temida pelo empata como sinônimo de abandono, torna-se o santuário para o guardião do limite. É na solidão que ele recarrega sua bateria psíquica, onde ele se reconecta com o self. É o lugar onde a voz do narcisista e as projeções do mundo não podem alcançá-lo. A solidão é o espaço onde o inviolável celebra a sua própria companhia, desenvolvendo a relação mais importante de todas, a relação consigo mesmo. Ele domina a arte da não reatividade. O inviolável não é levado pelas emoções do momento ou pelos ataques verbais. Ele pratica o que os estoicos chamavam de prosoché, a atenção constante ao seu mundo interior.
Ele observa o ataque como um evento externo, sem internalizá-lo. Essa pausa, esse lapso entre o estímulo e a resposta, é onde reside o poder do guardião do limite. Ele não reage. Ele escolhe sua resposta com sabedoria e distância. O processo de individuação do empata curado é também um processo de desencantamento. Ele desfaz o feitiço da idealização que ele lançou sobre o narcisista. O inviolável vê o outro com olhos claros, sem ilusões, sem a necessidade de pintar o predador como um príncipe que só precisa ser salvo. Ele vê a realidade nua e crua, e essa visão é libertadora. O desencantamento é a morte da esperança de que o outro mude e o nascimento da esperança de que ele mesmo pode mudar e se proteger. A alquimia da cura envolve o desprendimento do papel de vítima. Embora o empata tenha sido, de fato, vítima, o guardião do limite se recusa a fazer da vitimização sua identidade. Ele usa a história de sua vitimização como um testemunho de força, mas não como uma muleta para a inação ou o ressentimento contínuo. Ele assume a responsabilidade total por sua cura e por sua vida futura. Um ato de soberania psíquica que é a antítese do comportamento narcisista. Essa soberania psíquica é o que Jung venerava. É a capacidade de ser o mestre de seu próprio castelo interior. O inviolável é o rei ou a rainha de seu próprio reino, e ele tem o poder de abrir ou fechar os portões para quem quiser. Ele não permite mais invasões, nem que sejam permitidas frestas para que a toxicidade se infiltre. O renascimento do empata é a manifestação de um novo símbolo na psique coletiva, o da vulnerabilidade protegida. O inviolável não é insensível, mas sua sensibilidade está agora guardada por uma armadura de discernimento. Ele permite a intimidade com aqueles que provaram ser dignos, mas atesta com rigor. A confiança não é mais dada de graça. Ela é conquistada através da integridade e da reciprocidade. Essa seletividade nas relações é a marca registrada do guardião do limite. Ele trocou a necessidade de ser amado por todos pela necessidade de ser compreendido por poucos. A qualidade de suas conexões se torna sua maior fonte de nutrição psíquica. Ele investe sua energia apenas onde há fertilidade e reciprocidade. A terceira estratégia inconsciente, a transformação do vazio, ganha uma profundidade ainda maior. O vazio se torna o espelho da eternidade, um espaço onde o empata encontra a fonte de sua própria espiritualidade autêntica, desvinculada das estruturas religiosas ou espirituais que antes usava para mascarar sua carência. O guardião do limite desenvolve uma fé inabalável em seu próprio processo de individuação, uma confiança no self que é maior do que qualquer medo. O inviolável se torna um agente de transformação para o seu círculo social, não pelo que ele diz, mas pelo que ele irradia. Sua presença íntegra obriga os outros a confrontarem suas próprias sombras. O narcisista é repelido, mas as pessoas que buscam a autenticidade são atraídas por essa força silenciosa e estruturada. A cura não é um evento, mas um processo contínuo, a eterna dança da individuação. O guardião do limite sabe que precisa estar vigilante, pois a sombra nunca desaparece, mas ele a mantém sob controle. Ele não se ilude com a ideia de perfeição. Ele vive a imperfeição com graça e autocompaixão. A aceitação da dualidade é a chave final. O inviolável entende que ele é tanto o lobo quanto o cordeiro, tanto a luz quanto a sombra, tanto a força quanto a vulnerabilidade. Ele não tenta ser apenas uma coisa, ele abraça a totalidade. Essa aceitação radical de si mesmo é o ponto final onde a manipulação perde todo o seu poder. A profunda sabedoria do guardião do limite reside na compreensão de que o seu propósito não é mais salvar o mundo, mas sim ser o mundo que ele deseja ver. Ele constrói a paz a partir de dentro.
Essa paz interior é a mais poderosa das armaduras, a que repele o caos e a toxicidade sem a necessidade de esforço ou combate externo. Ele se torna o porto seguro que antes buscava desesperadamente nos outros. A vida do inviolável é uma afirmação contínua da verdade de Jung. A maior aventura que se pode empreender é a jornada para o centro de si mesmo. Ele trocou o drama externo pela profundidade interna. E nessa profundidade, ele encontrou não apenas a cura, mas a fonte inesgotável de seu próprio poder. O que o empata se torna é a sua versão mais verdadeira e assustadora para aqueles que operam na falsidade. Ele se torna o real, o autêntico, o inviolável. Ele se torna o alquimista de sua própria alma, transformando a dor em ouro e a ferida em glória. A sua existência é a prova de que a luz mais intensa nasce da maior escuridão. Essa profunda transformação é a manifestação da vontade do Self de se realizar, de alcançar a totalidade. O empata ingênuo era a personificação da falta de estrutura, uma casa sem paredes, aberta a todas as intempéries. O inviolável é a fortaleza bem guarnecida, o templo interior onde a luz arde constante e protegida. Ele não precisa de aprovação para brilhar, ele simplesmente brilha, porque essa é sua natureza restaurada. A arte de viver do guardião do limite é a arte de escolher a si mesmo a cada instante. É a recusa constante de retornar aos velhos padrões de sacrifício e subserviência. Ele entende que a sua responsabilidade primária é ser um indivíduo completo e funcional. E só a partir dessa plenitude ele pode oferecer algo de verdadeiro ao mundo. Qualquer outra coisa é codependência disfarçada de amor. O antigo medo do abandono, que era o calcanhar de Aquiles do empata, é dissolvido pela presença do inviolável. Ele não teme mais o abandono porque ele nunca mais se abandonará. Ele é a sua própria companhia mais fiel, seu próprio protetor mais feroz. Essa autossuficiência emocional é o veneno para o narcisista e o néctar para a sua alma. O inviolável não é apenas o guardião do limite. Ele é o arquiteto do destino. Ele usa a energia que antes gastava no drama e na recuperação do abuso para construir uma vida que reflete sua verdade interior. Sua vida se torna uma obra de arte em constante evolução. Um testemunho de que a tragédia pode ser a matéria-prima da criação mais sublime. A sabedoria do empata curado é o reconhecimento da falha humana, sem a necessidade de corrigi-la no outro. Ele vê a imperfeição, mas a aceita como parte do todo. Ele entende que a verdadeira maturidade não é a eliminação da dor, mas a capacidade de senti-la sem se desintegrar. Ele se torna o observador compassivo de sua própria vida e da vida dos outros, sem a urgência de intervir. A mensagem mais poderosa que o inviolável carrega é que a cura é um ato de poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. É a retomada de sua força vital, que estava aprisionada nas teias da dependência e da manipulação. Ele se liberta e, ao fazê-lo, quebra o ciclo de dor que o aprisionava. O empata curado é o símbolo de que é possível sair da nigredo, passar pela albedo e emergir no rubedo, a totalidade vermelha e ardente da vida plena. Ele é a prova de que a sombra, quando integrada, se torna a fonte da luz mais brilhante. A sua presença é o seu sermão. A sua paz é a sua revolução. Ele se tornou o seu próprio centro, seu próprio mestre, seu próprio guardião, o inviolável. A última e definitiva lição do guardião do limite é que a única porta que precisa ser guardada é a porta para o seu self. Uma vez que essa porta é hermeticamente fechada para a toxicidade e aberta apenas para a autenticidade, a cura se torna irreversível. Ele vive na verdade, e a verdade é a sua invulnerabilidade. Esta é a profunda e inegociável verdade. A cura do empata é a sua própria individuação.
Ele não se torna um monge ou um santo. Ele se torna um indivíduo completo e perigoso para a mediocridade, pois sua existência questiona o sono da consciência em que vive a maioria. Ele se torna o inviolável. Com essa profunda compreensão da soberania do self, a jornada se completa. Aceite seu novo manto. Viva sua verdade. Torne-se o inviolável.